Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho aí embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Inúmeras vezes por dia, há quase 2000 anos, cristãos em todo o mundo fazem esta oração, seguindo o modelo de Jesus, que ele deu aos seus discípulos, conforme registrado nos evangelhos. Mas o que estamos pedindo com essas palavras, venha o teu reino? Inúmeros reinos já existiram em toda a história da humanidade. Porém, existe apenas um reino, descrito nas Escrituras Sagradas, que será por toda a eternidade. As orações de todos os cristãos são respondidas e o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, reinará e governará na terra durante 1000 anos, em seu reino messiânico milenar. A história da humanidade está inserida entre dois paraísos. O primeiro começou no Jardim do Éden, mas a queda do homem no pecado trouxe dor e tristeza, decorrentes do castigo de Deus. A humanidade recebeu a ordem de transformar o jardim na cidade de Deus. Mas ao invés da Nova Jerusalém, o resultado foi a Babilônia, o reino do homem, onde Satanás é o seu rei. Com a intervenção de Cristo na história, nós tivemos a oportunidade de voltar a sonhar com o paraíso da forma como Deus sonhou. Dessa vez, em uma cidade, a Nova Jerusalém, onde, enfim, Jesus será o rei e, novamente, o paraíso voltará. A palavra milênio vem do latim mille, que significa 1000. A palavra grega para milênio vem de chilias, que significa 1000. E ethos, que significa ano. O termo grego é usado 6 vezes no texto original do capítulo 20 de Apocalipse, para definir a duração do reino de Cristo na terra. Então a palavra milênio refere-se aos 1000 anos do futuro reinado de Cristo, que precederão a eternidade. Isaías previu essa era futura, em Isaías 2, versículo 2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Dentre muitas características descritas na Bíblia Sagrada por inúmeros profetas quanto ao reino messiânico milenar, nós chegamos à conclusão de que será um reino justo e perfeito. Mas ainda assim, ao longo de todos os 1000 anos, haverão povos distintos. A igreja, que será rei e sacerdote durante o milênio junto com Cristo, mas também as nações, aqueles que durante a grande tribulação não aceitaram a marca da besta, porém também não aceitaram a Cristo Jesus e não se tornaram cristãos. Quando lemos o Apocalipse 20, versículo 1, onde vemos a descrição do tempo do milênio, diz assim: Então ouvi descer um anjo dos céus,
que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Em número, eram como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Um fogo, porém, desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Aqui temos uma descrição clara de que um dos anjos de Deus amarra Satanás e o lança no poço do abismo, para que Satanás não possa mais enganar as nações até que os 1000 anos do reino messiânico se completem. Porém, de acordo com o plano de Deus, Satanás será solto por um pouco de tempo da sua prisão. É importante entendermos que, durante o tempo do milênio, haverão ainda pessoas com corpos mortais. Estes nós chamamos de nações. E são essas que a Igreja de Cristo, com corpos glorificados, estará reinando sobre. Então, o foco principal precisa estar sobre aqueles que vão entrar neste reino com corpos ainda suscetíveis ao pecado. Independente do verdadeiro sentimento que eles carregam, eles viverão em um ambiente perfeito e com todas as suas necessidades satisfeitas, em um governo perfeito. O próprio Jesus governando com vara de ferro. Digamos que não haveria desculpas para uma falta de adoração, porque ela será algo natural, esperado de toda criatura. Mas, infelizmente, alguns provavelmente farão isso apenas de maneira automática, ou podemos utilizar a expressão da boca para fora. E então nos perguntamos, por que Satanás precisa ser solto por um tempo? O cenário é um reino milenar, onde não houve guerras, fomes, pobrezas, doenças, crime, nada de ruim aconteceu de maneira que saltasse na humanidade. No tempo em que Satanás é solto de sua prisão, ele se comporta previsível como sempre. Imediatamente começa a seduzir os homens a uma rebelião, convencendo-os que Jesus precisa ser destronado, para que ele então possa ocupar o lugar e reinar sobre eles, supostamente com uma maior liberdade e para fazer o que eles bem quiserem, sem nenhuma consequência. Na verdade, será um retorno ao passado. Mais uma vez, Satanás só oferecerá dor, sofrimento e morte, mascarada de uma liberdade. O ressentimento e a raiva nos corações pecaminosos que foram forçados a se comportar durante 1000 anos, por não poderem fazer nada errado sem serem apanhados e punidos, vão ficar realmente aguçados. Sim, Apocalipse 20, versículo 8 diz: o número deles é como a areia do mar. Ou seja, rapidamente sucumbirão a todas as maldades de Satanás e se alistarão no seu exército. Com objetivos assassinos, eles se congregarão e marcharão contra a cidade santa de Jerusalém e o trono do rei. Quando a cidade estiver cercada, fogo de Deus desce dos céus e devora a todos. As nações provarão para o resto da eternidade que Deus está certo e o diabo errado, sendo apenas um mentiroso assassino capaz de tudo para usurpar do reino e do trono daquele que tudo criou. O homem não regenerado está espiritualmente morto e a sua natureza é inimiga de Deus. Nenhuma quantidade de boas obras ou boas intenções da parte do homem pode merecer vida eterna, porque nós somos maus em nossa natureza.
Uma vez que a tentativa da rebelião for neutralizada, Satanás finalmente recebe o que merece. E ele é lançado no lago de fogo, onde faz companhia para a besta e para o falso profeta. E em seguida acontece o julgamento final do grande trono branco, no qual os perdidos de todas as épocas, passando pela segunda ressurreição, vêm ao encontro do trono branco de Deus. E então, na minha opinião, o dragão, ou Satanás, recebe este tempo, volta novamente após o reino messiânico milenar às bodas do Cordeiro, simplesmente pelo fato de uma provação daqueles que tiveram a oportunidade de estar com Cristo durante o milênio. E então, os corações são novamente provados, porque Deus é misericordioso e até o fim Ele ainda está dando chances para que o povo se arrependa e volte-se para Ele. Após essa sedução, Satanás une o seu exército contra o exército dos santos e contra o próprio Jesus. Esta batalha é intitulada na palavra de Deus de Gog de Magog, onde Gog é o personagem, a liderança, que é aquele gerido por Satanás, e Magog são as terras, as regiões. Alguns estudiosos chamam Gog de Magog da Batalha do Armagedon também, que acontece antes do milênio. Isso porque se refere também a uma liderança que vem de terras que vão contra Israel. E então, esta batalha acontecendo, finalizando-se com o fim de Satanás, do dragão e de todas as nações que rejeitaram a Cristo e foram seduzidos e levados por Satanás, todos esses são queimados e levados para o lago de fogo. E então, após essa batalha, chega a eternidade. Apocalipse 22, versículo 14. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Então, sabemos que a vida com Cristo é cheia de provações. A porta é mais estreita. Se você tem dúvidas de que carregar a cruz e seguir a Cristo é a melhor opção, eu te digo que sim, porque a história bíblica e a história da humanidade nos mostra que todo aquele que se deixou ser seduzido pelas mentiras de Satanás, que declaram uma liberdade, uma vida mais plena, não passa de balela. Ou uma expressão popular utilizada, papo furado. A minha vontade e o meu coração queima para que todos vocês hoje decidam seguir a Cristo, viver com Ele, deixar tudo para trás e carregar a sua cruz. Jesus é a melhor opção. Ele te trouxe esta opção. Sem Ele, nada seríamos. Sem a salvação, sem esta segunda chance, estaríamos todos no reino das trevas. Mas hoje podemos glorificar a Deus pelo teu Filho Jesus ter morrido por nós na cruz. E ansiamos com o coração ardente, como noivas que aguardam o seu noivo em seu casamento, com lamparinas cheias de um puro azeite suave, de um incenso de oração, de adoração e alegria, porque sabemos que em breve o nosso noivo vem nos buscar. Deus abençoe e até o próximo vídeo.